2. Diante de Deus, mas agora morreu esse Deus. Ó homens superiores, esse Deus era vosso maior perigo. Apenas depois que ele foi para o túmulo, vós ressuscitastes. Somente agora vem o grande meio-dia. Somente agora o homem superior torna-se Senhor. Compreendestes essa palavra, ó irmãos? Estais assustados? Sentem vertigens vossos corações? Abre-se para vós o abismo? Ladra para vós o cão do inferno? Muito bem, adiante, homens superiores. Somente agora vêm as dores do parto, a montanha do futuro humano. Deus morreu. Agora nós queremos que o homem superior viva. 3. Os mais preocupados perguntam hoje: como conservar o homem? Mas Zaratustra é o primeiro e único a perguntar: como superar o homem? O homem superior me está no coração. Ele é o primeiro e único para mim. E não o homem, não o próximo, não mais pobre, não mais sofredor, não o melhor. Ó irmãos, o que posso amar no homem é o fato de ser uma passagem e um declínio. Também em vós há muitas coisas que me faz amar e esperar. Desprezastes, ó homens superiores. E isso me faz ter esperança, pois os grandes desprezadores são os grandes veneradores. Desesperastes, e nisso há muito a reverenciar, pois não aprendestes a vos entregar, não aprendestes as pequenas prudências. Pois agora as pessoas pequenas se tornaram senhores. Pregam a modéstia, a entrega, a prudência, a diligência, a consideração e a longa lista de etc. das pequenas virtudes. O que é de natureza feminina, o que vem do que é servil, especialmente a mixórdia plebeia. Isso quer agora se tornar senhor de todo o destino humano. Ó nojo, nojo, nojo! Isso pergunta e não se cansa. Como se conserva o homem da maneira melhor, mais duradoura, mais agradável? Com isso são senhores do agora. Superai esses senhores do agora, ó irmãos. Essas pessoas pequenas, elas são o maior perigo para o super-homem. Superai, ó homens superiores, as pequenas virtudes, as pequenas prudências, as considerações de grãos de areia, o rebuliço de formigas, o deplorável bem-estar, a felicidade da maioria, e antes desesperai do que vos entregai. E em verdade eu vos amo, porque não sabeis viver agora, ó homens superiores, pois assim viveis da melhor maneira. 4. Tendes coragem, ó irmãos, sois intrépidos, não coragem diante de testemunhas, mas coragem de eremita e de águia, que nem mesmo um Deus presencia mais? Almas frias, mulas, cegos e bêbados não são intrépidos para mim. Coragem tem aquele que conhece o medo, mas vence o medo, que vê o abismo, mas com orgulho. Quem vê o abismo, mas com olhos de águia, quem com garras de águia agarra o abismo, esse é valente. 5. O homem é mau, assim me falaram, como consolo, os homens mais sábios. Ah, se isso ainda fosse verdadeiro hoje, pois o mal é a melhor força do homem. O homem tem de se tornar melhor e pior, assim ensino eu. O pior é necessário para o melhor do super-homem. Para aquele pregador da gente pequena, pode ter sido bom que sofresse e carregasse o pecado do homem. Eu, porém, alegro-me do grande pecado, como de meu grande consolo. Mas isso não é dito para as orelhas compridas, e não é toda palavra que convém a toda boca. São coisas delicadas e distantes. Cascos de ovelhas não devem tocá-las. 6. O homem superior, julgai que estou aqui para reparar o que fizestes mal?
ou que quero preparar leitos mais cômodos para vós que sofreis, ou mostrar veredas novas e mais fáceis a vós, instáveis, perdidos e extraviados na montanha? Não, não, 3 vezes não, cada vez mais, e melhores homens de vossa espécie deverão perecer, pois as coisas deverão ser cada vez mais duras e difíceis para vós. Somente assim cresce o homem até as alturas, em que o raio o atinge e despedaça, alto bastante para o raio. Meu pensamento e meu anseio vão para poucas, demoradas e distantes coisas. Que me importaria a vossa pequena, breve e copiosa miséria? Não sofreis ainda o bastante para mim, pois sofreis por vós, não sofrestes ainda pelo homem. Mentiríeis se dissesseis o contrário. Nenhum de vós sofre do que eu sofri. 7. Não me basta que o raio já não me cause dano. Eu não quero desviá-lo. Ele deve aprender a trabalhar para mim. Há muito tempo minha sabedoria se adensa como uma nuvem, tornando-se mais quieta e mais escura. Assim faz toda a sabedoria, que um dia parirá os raios. Para esses homens de hoje não quero ser luz, ser chamado de luz. Esses eu quero cegar. Raio de minha verdade, vaza-lhes os olhos. 8. Nada queiras acima de vossa capacidade. Há uma maligna falsidade naqueles que querem acima de sua capacidade, em especial quando querem grandes coisas, pois eles geram desconfiança das grandes coisas. Esses finos falsários e atores, até que terminam por serem falsos perante si mesmos, de olhar oblíquo, caiada madeira, carcomida, encoberta por palavras fortes, por virtudes de fachada, por cintilantes obras falsas. Tende cuidado, ó homens superiores. Nada me parece hoje mais raro e mais precioso do que retidão. Esse hoje não pertence à plebe? Mas a plebe não sabe o que é grande, o que é pequeno, o que é reto e honesto. É inocentemente torta, sempre mente. 9. Tende uma boa desconfiança hoje, ó homens superiores, ó corajosos de coração aberto, e mantende secretas as vossas razões. Este hoje é da plebe, aquilo que um dia a plebe aprendeu a acreditar sem razões. Quem poderia derrubá-lo com razões? E no mercado se convence com gestos, mas razões tornam a plebe desconfiada. E se a verdade alcançou ali a vitória alguma vez, perguntai com boa desconfiança, que forte erro lutou em favor dela? Guardai-vos também dos eruditos. Esses vos odeiam, pois são infecundos, têm olhos frios e ressequidos, diante dos quais todo pássaro jaz sem penas. Eles se gabam de não mentir, mas a incapacidade de mentir está muito longe de ser amor à verdade. Guardai-vos. A ausência de febre está muito longe de ser conhecimento. Não creio nos espíritos esfriados. Quem não é capaz de mentir não sabe o que é a verdade. 10. Se quereis subir alto, usai vossas pernas. Não vos deixeis carregar para cima. Não vos senteis em costas e cabeças alheias. Mas subiste a cavalo? Agora cavalgas veloz para tua meta? Muito bem, meu amigo, mas teu pé aleijado também está montado. Quando chegares à tua meta, quando saltares do teu cavalo, precisamente em tua altura, ó homem superior, então tropeçarás. 11. Ó criadores, ó homens superiores, apenas para o bem do próprio filho fica-se grávido. Não vos deixeis
persuadir, induzir, pois quem é vosso próximo? E mesmo se agis para o próximo, não crieis para ele. Desaprendei esse para, ó criadores, precisamente. Vossa virtude pede que não façais coisa nenhuma para, por quê? Deveis fechar os ouvidos a essas palavrinhas falsas. Esse para o próximo é virtude somente das pessoas pequenas. Ali se fala todos iguais e uma mão lava a outra. Eles não têm o direito nem a força para o vosso egoísmo. Em vosso egoísmo, ó criadores, está a prudência, a providência da mulher grávida, aquilo que nenhum olho viu, o fruto. Esse é protegido, preservado e nutrido por vosso amor. Onde se acha vosso amor em vosso Filho, ali também está a vossa virtude, vossa obra, vossa vontade. É vosso próximo. Não vos deixeis persuadir com falsos valores. 12. Ó criadores, ó homens superiores, quem tem que dar à luz está doente, mas quem veio à luz está impuro. Perguntai às mulheres, não se dá a luz porque dá prazer. A dor faz as galinhas e os poetas cacarejarem. Ó criadores, em vós há muito de impuro, isso porque tivestes que ser mães. Um novo filho, ó, quanta sujeira nova também veio ao mundo. Ficai de lado, e quem nasceu deve limpar sua alma. 13. Não sejais virtuoso acima de vossas forças, e nada queirais de vós que não seja verossímil. Segui os rastros que a virtude de vossos pais já seguiu. Como quereis subir alto, se a montanha de vossos pais não subir convosco? Mas quem desejar ser o primeiro, que cuide para não se tornar o último. E ali onde se acham os vícios de vossos pais, não deveis querer representar santos. Aquele cujos pais gostavam de mulheres, vinhos fortes e porcos selvagens. Como seria se quisesse a castidade para si? Seria uma tolice, em verdade. Parece-me muito para alguém assim, ser marido de uma, duas ou três mulheres. E se ele fundasse monastérios e inscrevesse acima da porta o caminho para a santidade, eu diria, para quê? É uma tolice. Ele fundou para si uma casa de correção e de refúgio, que lhe faça bem, mas não creio nisso. Na solidão cresce aquilo que para lá se leva consigo, também um animal interior. Por isso ela é desaconselhável para muitos. Já houve coisa mais imunda na terra do que santos do deserto? Em torno deles não apenas o diabo estava solto, mas também o porco. Título 14. Tímidos, envergonhados, canhestros, semelhantes a um tigre cujo bote malogrou. Assim, ó homens superiores, eu vos vi muitas vezes esgueirando-vos para o lado. Um lance vos malogrou, mas os lançadores de dados, que importa isso? Não aprendestes a jogar e zombar como se deve jogar e zombar? Não estamos sempre sentados a uma grande mesa onde se joga e se zomba? E se algo de grande vos malogrou, vós mesmos malograstes por isso? E se vós mesmos malograstes, malogrou por isso o homem? Mas se malogrou o homem, muito bem, adiante. 15. Quanto mais elevada a sua espécie, tanto mais raramente logra uma coisa. Vós, homens superiores aqui presentes, não sois todos malogrados? Não desanimeis. Que importa? Quanta coisa é ainda possível? Aprendei a rir de vós mesmos, tal como se deve rir. Não surpreende que malograstes e meio que lograstes, ó meio destroçados. Dentro de vós não empurra e abre o caminho. Futuro do homem? O que no homem é mais distante, mais profundo, alto como as estrelas, sua tremenda força, tudo isso não ferve e se embate em vossa panela? Não surpreende que muitas panelas se despedacem. Aprendei a rir de vós, tal como se deve rir. Ó homens superiores,
quanta coisa é ainda possível. E em verdade, quanta coisa já vingou. Como é rica essa terra em pequenas coisas boas e perfeitas naquilo que vingou. Cercai-vos das pequenas coisas boas e perfeitas, ó homens superiores. Sua áurea madureza cicatriza o coração. O que é perfeito ensina a esperança. 16. Qual foi até agora o maior pecado aqui na terra? Foi a palavra daquele que disse: ai daqueles que agora riem. Ele próprio não achou na terra motivos para rir? Então procurou o mal, até mesmo uma criança encontra motivos. Aquele não amou o suficiente, senão teria amado também a nós, os risonhos. Mas ele nos odiou e escarneceu de nós, prometeu-nos muito choro e ranger de dentes. Deve-se amaldiçoar quando não se ama? Isso parece-me de mau gosto. Mas assim ele fez, esse homem incondicional. Ele veio da plebe, e ele próprio não amou bastante. De outro modo, não se zangaria tanto por não o amarem. O que todo grande amor quer não é amor. Quer mais. Evitai os incondicionais como esse. É uma espécie doente e pobre, uma espécie plebeia. Eles veem a vida com maus olhos, lançam mal olhado a essa terra. Evitai os incondicionais como esse. Eles têm pés pesados e corações carregados. Eles não sabem dançar. Como poderia a terra lhes ser leve? 17. É de maneira torta que todas as coisas boas se aproximam de sua meta. Tal como gatos, arqueiam o dorso e ronronam intimamente ante a felicidade iminente. Todas as coisas boas riem. O passo revela se alguém já anda em sua trilha. Então olhai-me a andar, mas quem se aproxima de sua meta dança. E em verdade não me converti em estátua, nem estou aqui plantado, embotado, petrificado, como uma coluna. Eu amo o andar veloz. Embora na terra também haja pântano e espessa aflição, quem tem pés ligeiros passa inclusive por sobre a lama e dança como em gelo polido. Erguei vossos corações bem alto, meus irmãos, mais alto, e não esqueçais as pernas. Erguei também vossas pernas, ó bons dançarinos, e melhor ainda, ficai de cabeça para baixo. 18. Esta coroa de homem que ri, esta coroa de rosas, eu mesmo a pus em mim. Eu mesmo declarei santa a minha risada. Nenhum outro encontrei, hoje, forte o bastante para isso. Zaratustra, o dançarino, Zaratustra, o leve que acena com as asas, pronto para o voo, fazendo sinal a todas as aves, pronto e disposto, venturosamente ligeiro. Zaratustra, o adivinho risonho, nada impaciente, nada intransigente, alguém que ama saltos e pulos para o lado. Eu próprio me pus essa coroa. 19. Erguei vossos corações bem alto, meus irmãos, mais alto, e não esqueçais as pernas. Erguei também vossas pernas, ó bons dançarinos, e melhor ainda, ficai de cabeça para baixo. Também na felicidade há animais lerdos, há pés pesados de nascença, estranhamente se esforçam como um elefante, que se empenha em ficar de cabeça para baixo. Mas ainda é melhor ser tolo de felicidade que tolo de infelicidade. Melhor dançar toscamente que andar coxeando. Aprendei então da minha sabedoria. Mesmo a pior coisa tem dois bons reversos. Mesmo a pior coisa tem boas pernas para dançar. Aprendei então vós mesmos, ó homens superiores, a vos manterem vossas pernas certas. Desaprendei então o cultivo da aflição e toda a tristeza plebeia. Ó, como hoje me parecem tristes até mesmo os bufões da plebe, mas esse hoje é da plebe. 20. Fazei como o vento quando sai de suas cavernas na montanha,
conforme sua própria música deseja dançar. E os mares tremem e pulam sob seus passos. Aquele que dá asas aos jumentos, que ordenha leoas, louvado seja esse bom espírito indomável, que chega como um tufão a todos, o hoje e a toda plebe, que é inimigo das cabeças cavilosas e espinhosas e das folhas murchas e ervas daninhas. Louvado seja esse bom, selvagem e livre espírito de tempestade, que dança sobre pântanos e aflições como em prados. Aquele que odeia os doentes, cães plebeus e toda a corja sombria e malograda. Louvado seja esse espírito de todos os espíritos livres, a risonha tempestade que lança poeira nos olhos de todos os biliosos e ulcerosos. Ó homens superiores, o pior que vai em vós é não aprendestes a dançar como se deve dançar, indo além de vós mesmos. Que importa se malograstes? Quanta coisa é ainda possível, então aprendei a rir, indo além de vós mesmos. Erguei vossos corações, ó bons dançarinos, mais alto, e não vos esqueçai o bom riso tampouco. Esta coroa do homem que ri, esta coroa de rosas, a vós, irmãos, arremesso essa coroa, declarei santo riso, ó homens superiores, aprendei a rir. Título: O Canto da Melancolia. 1. Quando Zaratustra fez esses discursos, estava próximo à entrada de sua caverna, ao dizer as últimas palavras. No entanto, escapuliu de seus hóspedes e fugiu para fora por alguns instantes. Ó puros aromas ao meu redor, exclamou. Ó bem-aventurado silêncio ao meu redor. Mas onde estão meus animais? Vinde, minha águia e minha serpente. Dizei-me, meus animais, todos esses homens superiores cheiram mal, talvez? Ó, puros aromas ao meu redor, somente agora sei e sinto como vos amo, meus animais. E Zaratustra disse de novo, eu vos amo, meus animais. A águia e a serpente avizinharam-se dele quando falou essas palavras, e para ele levantaram o olhar. Desse modo, ficaram os três juntos em silêncio, e aspiraram e sorveram conjuntamente o bom ar, pois ali o ar era melhor do que entre os homens superiores. Título 2. Mal havia Zaratustra deixado sua caverna, porém o velho feiticeiro levantou-se, olhou astutamente ao redor e falou. Ele saiu. E já há homens superiores para vos titilar a vaidade com esse nome de louvor e lisonja, como ele faz. Já me assalta meu maligno espírito de engano e sortilégio, meu melancólico demônio, que é um adversário extremo desse Zaratustra. Perdoai-o por isso. Agora ele quer fazer feitiço diante de vós. Esta é justamente a sua hora. Em vão tenho lutado com esse mau espírito. A todos vós, sejam quais forem os nomes honrosos que vos dei, quer vos chameis os espíritos livres, ou os homens verazes, ou os penitentes do espírito, ou os libertos das cadeias, ou os do grande anseio, a todos vós que sofreis do grande nojo, tal como eu, para os quais o velho Deus morreu, e nenhum novo se acha envolto em faixas num berço. A todos vós o meu mau espírito e demônio do feitiço é afeiçoado. Eu vos conheço, ó homens superiores, e conheço a ele, conheço também esse monstro que amo a contragosto. Esse Zaratustra, muitas vezes, ele me parece uma bela máscara de santo. Um novo e estranho disfarce em que se compraz meu mau espírito, o demônio melancólico. Eu amo Zaratustra, muitas vezes assim me parece por causa do meu mau espírito, mas ele já me assalta e me compele, esse espírito da melancolia, esse demônio do crepúsculo, e em verdade, ó homens superiores, ele deseja... Abre bem os olhos, ele deseja vir nu, em forma de homem ou de mulher, não sei ainda, mas ele vem, ele me compele, ai, abre vossos sentidos. O dia decai, a noite chega para todas as coisas, inclusive as melhores.
Escutai e vede agora, ó homens superiores, que demônio, homem ou mulher, é esse espírito da melancolia da noite. Assim falou o velho feiticeiro, e olhou astutamente ao redor e pegou sua harpa. 3. No ar desanuviado, quando o consolo do orvalho já se estende sobre a terra, invisível também, não ouvido, pois calçados leves tem o orvalho consolador, como todos os que suavemente consolam. Tu recordas então, recordas, ardente coração, como uma vez tinhas sede de lágrimas celestes e de orvalhos, crestado e fatigado, enquanto nas trilhas de erva seca, maliciosos olhares do sol vespertino corriam ao teu redor por entre árvores negras, ofuscantes olhares do sol em brasa de alegre maldade. Pretendente da verdade, tu? Assim zombavam eles. Não, apenas poeta, um bicho ardiloso de rapina insinuante, que tem de mentir, que ciente voluntariamente tem de mentir, ávido de presa, disfarçado de cores, para si mesmo um disfarce, para si mesmo uma presa. Isso, pretendente da verdade? Apenas louco, apenas poeta, falando somente coisas coloridas, falando a partir de máscaras de tolo, subindo por mentirosas pontes de palavras, por arco-íris de mentiras entre falsos céus, vagueando, deslizando, apenas tolo, apenas poeta. Isso, pretendente da verdade. Não, calmo, hirto, liso, frio. Feito imagem, pilar de Deus, não erguido diante de templos, guardião da porta de um Deus. Não, hostil a essas estátuas da verdade, em todo o ermo, mas em casa do que em templos, com petulância de felino, a saltar por toda janela, zás, por todo acaso, farejando em cada floresta virgem, farejando ansioso e anelante, que corresses em florestas virgens, entre bestas de jubas coloridas, pecaminosamente sadio e belo, colorido corresses como com ávidos beiços, feliz zombeteiro, feliz infernal, feliz sanguinolento, corresses rapinando, deslizando, mentindo, ou como a águia que longamente, longamente olha, hirta nos abismos, em seus abismos. Oh, como eles se encaracolam para baixo, para dentro, em cada vez mais fundas profundezas, então de repente um voo direto, em súbito arremesso, cair sobre cordeiros bruscamente para baixo, voraz cobiçando cordeiros, irritado com todas as almas de cordeiro, ferozmente irritado com tudo que olha, como ovelha com olhos de cordeiro, de lã crespa, cinzento com benevolência de cordeiro, ovelha. Portanto, aquilinos de pantera são os anseios do poeta, são teus anseios sob milhares de disfarces, ó tolo poeta. Tu que olhastes o homem como Deus e como carneiro, dilacerar o Deus no homem, como o carneiro no homem, e rir dilacerando. Isso é tua bem-aventurança, bem-aventurança de uma pantera e águia, bem-aventurança de um poeta e tolo, no ar desanuviado, quando já a foice da lua, entre rubores purpúreos, verde se insinua e invejosa, inimiga do dia, a cada passo secretamente ceifando pendentes redes de rosas até caírem, pálidas, noite abaixo. Assim caí eu mesmo uma vez, de minha loucura da verdade, de meus anseios diurnos, cansado do dia, doente da luz. Caí para baixo, para a noite, para a sombra, queimado e sedento de uma verdade. Lembras-te ainda, lembras-te, ardente coração, como tinhas sede então, que eu seja banido de toda verdade, apenas tolo, apenas poeta. Título da ciência:
Assim cantou o feiticeiro, e todos os que ali estavam caíram inadvertidamente, como pássaros, na rede de sua astuciosa e melancólica volúpia. Apenas o consciencioso do espírito não foi apanhado. Ele tirou rapidamente a harpa das mãos do feiticeiro e gritou: "Ar, deixa entrar o ar puro, deixa que Zaratustra entre. Tornas abafada e venenosa esta caverna, ó velho feiticeiro mau, com tua sedução, ó falso homem e refinado. Levas a desejos e ermos desconhecidos. E ai de nós quando alguém como tu faz tanto caso e tanto barulho em torno da verdade. Ai de todos os espíritos livres que não se acautelam de tais feiticeiros. Sua liberdade se foi, tu ensinas e atrai de volta a prisões. Velho demônio melancólico, em teu lamento ressoa um chamariz. Semelhas àqueles que, louvando a castidade, convidam secretamente as volúpias. Assim falou o consciencioso, mas o velho feiticeiro olhou ao seu redor, gozou sua vitória, e assim pôde engolir o dissabor que o consciencioso lhe causava. Cala-te, disse com voz modesta. As boas canções querem ter um bom eco. Após uma boa canção, deve-se manter um longo silêncio. Assim fazem todos esses os homens superiores. Mas entendeste pouco da minha canção, não foi? Não há muito espírito mágico em ti. Tu me elogias, respondeu o consciencioso, ao diferenciar-me de ti. Muito bem, mas vós outros, que vejo, continuais aí sentados, com olhos lascivos. Ó almas livres, onde está a vossa liberdade? Sois quase, assim me parece, como aqueles que longamente contemplaram malvadas garotas nuas a dançar. Vossas almas também dançam. Em vós, ó homens superiores, deve haver mais daquilo que o feiticeiro chama de seu maligno espírito de engano e sortilégio. Sim, devemos ser diferentes. E, em verdade, juntos, falamos e pensamos o suficiente antes que Zaratustra voltasse à sua caverna, para eu saber que somos diferentes. Nós também buscamos coisas diferentes aqui em cima, vós e eu. Eu busco mais segurança, por isso vim a Zaratustra, pois ele é ainda a mais firme torre e vontade. Hoje, quando tudo cambaleia, quando toda a terra treme, mas vós, quando vejo os olhos que arregalais, quase me parece que buscais mais insegurança, mais horrores, mais perigo, mais tremores de terra. Vós desejais assim, presumo, perdoai-me a presunção, ó homens superiores. Desejais a pior e mais perigosa vida, aquela que mais me assusta, a vida de animais selvagens, florestas, cavernas, montes íngremes e desfiladeiros sinuosos. E os guias que mais vos agradam não são os que vos conduzem para fora do perigo, mas os que vos induzem a abandonar todos os caminhos, e os que seduzem. E ainda que em vós seja real esse desejo, ele me parece impossível, pois o medo é o sentimento original e fundamental do homem. Pelo medo, tudo se explica. Pecado original e virtude original. Do medo também nasceu a minha virtude, que se chama ciência. O medo dos animais selvagens foi o que há mais tempo se inculcou no homem, inclusive o do animal que ele mesmo abriga e teme dentro de si. Zaratustra o chama o animal interior, esse velho e prolongado medo, enfim, tornado sutil, espiritual, intelectual.
Hoje, parece-me, ele se chama ciência. Assim falou o consciencioso, mas Zaratustra, que justamente retornava à sua caverna, e o ouviu e compreendeu essa última fala, jogou para o consciencioso um punhado de rosas e riu de suas verdades. Como? Exclamou. O que acabo de ouvir? Na verdade, parece-me que és um tolo, ou eu mesmo sou, e tua verdade porei logo de cabeça para baixo, pois o medo é a nossa exceção, mas coragem, aventura, prazer no incerto, no ainda não ousado. Coragem parece-me ser toda a pré-história do homem. As virtudes dos mais selvagens e mais corajosos animais ele invejou e roubou, apenas assim tornou-se homem. Essa coragem, enfim, tornada sutil, espiritual, intelectual, essa coragem de homem com asas de águia e esperteza de cobra, ela parece-me, chama-se hoje. Zaratustra, gritaram em coro todos os que estavam sentados, e deram uma grande risada, mas uma nuvem espessa, como que se levantou deles. Também o feiticeiro riu e falou espertamente. Muito bem, ele se foi, meu mau espírito. Eu mesmo não vos preveni contra ele, quando afirmei que é um impostor, um espírito mendaz e enganador? Especialmente quando se mostra nu. Mas que faço eu contra suas perfídias? Fui eu quem o criou, a ele e ao mundo? Muito bem, vamos estar novamente bem dispostos. Embora Zaratustra tenha o olhar sombrio, olhai para ele. Zangou-se comigo. Antes que chegue a noite, ele saberá novamente me amar e louvar. Ele não pode viver muito tempo sem fazer dessas tolices. Ele ama seus inimigos, dessa arte ele entende melhor do que todos que conheci. Ele se vinga disso em seus amigos. Assim falou o velho feiticeiro, e os homens superiores o aplaudiram, de modo que Zaratustra deu a volta, apertando as mãos de seus amigos com malícia e amor, como alguém que tem algo a reparar e de que se escusar com cada um. Mas quando chegou junto à porta de sua caverna, eis que, novamente, ansiou pelo bom ar, lá de fora, e por seus animais, e quis escapulir. Título: Entre as Filhas do Deserto. 1. Não vás embora, disse então Andarilho, que se denominava a sombra de Zaratustra. Fica conosco, senão pode voltar a nos acometer a velha surda aflição. O velho feiticeiro já nos regalou o que tem de pior, e olha, o bom e o piedoso Papa está com lágrimas nos olhos e novamente se lançou ao mar da melancolia. Esses reis podem fazer boa cara diante de nós. Foram eles, de todos nós, que melhor aprenderam isso hoje. Mas, se não tivessem testemunhas, aposto que o triste jogo recomeçaria também com eles. O triste jogo das nuvens errantes, da úmida melancolia do céu carregado, dos sóis roubados, dos uivantes ventos de outono. O triste jogo de nossos próprios uivos e gritos de socorro fica conosco, ó Zaratustra. Aqui há muita miséria oculta que deseja falar, muito anoitecer, muita nuvem, muito ar abafado. Tu nos nutriste com forte alimento de homem e vigorosas máximas. Não permitas que os moles espíritos femininos voltem a nos assaltar no fim da refeição. Apenas tu tornas claro e forte o ar ao teu redor. Jamais encontrei na terra um ar tão bom como em tua caverna. Vi muitos países diferentes. Meu nariz aprendeu a examinar e avaliar muitos tipos de ar. Mas é junto a ti que minhas narinas têm seu grande prazer. A não ser... Oh, perdoa-me uma antiga lembrança. Perdoa-me uma velha canção pós-refeição, que certa vez compus estando entre as filhas do deserto, pois junto a elas havia igualmente o bom ar claro do Oriente. Lá eu estava o mais longe possível da nublada
úmida, melancólica velha Europa. Naquele tempo eu amava essas filhas do Oriente e um outro azul reino dos céus, em que não há nuvens, nem pensamentos. Não imaginas como ficam airosamente sentadas quando não dançavam profundas, mas sem pensamentos, como pequeninos segredos, como enfeitados enigmas, como nozes de sobremesa, coloridas e exóticas, é verdade, mas sem nuvens, enigmas que se deixavam decifrar. Para essas garotas concebi, então, um salmo de sobremesa. Assim falou Andarilho e Sombra. E, antes que alguém lhe respondesse, tomou a harpa do velho feiticeiro, cruzou as pernas e olhou, tranquilo e sábio, em torno de si. Mas com as narinas aspirou o ar de modo lento e inquisitivo, como alguém que em novas terras saboreia o ar novo e estrangeiro. Então pôs-se a cantar com uma espécie de rugido. Título 2. O deserto cresce. Ai daquele que abriga desertos. Ah, solene, realmente solene, um começo digno, africanamente solene, digno de um leão ou de um rugidor macaco moralista. Mas nada para vós, amigas graciosíssimas, a cujos pés, a mim, um europeu sob as palmeiras, pela primeira vez, é permitido sentar. Selá, maravilhoso em verdade. Eis-me aqui sentado, próximo ao deserto e já, novamente, longe do deserto, e em nada devastado, pois engolido por esse pequeno oásis que agora mesmo abriu bocejante sua boca encantadora, a mais cheirosa de todas as bocas, e então caí nela, dentro, através, entre vós, amigas graciosíssimas, selá. Salve, salve aquela baleia, se bem tratou seu hóspede, entendeis minha erudita alusão? Salve o seu ventre, se ele foi um ventre oásis agradável, como este, algo que ponho em dúvida, pois venho da Europa, que é mais cética do que todas as mulheres casadas. Que Deus melhore isso. Amém. Eis-me aqui sentado, neste pequenino oásis, como uma tâmara castanha inteiramente doce, gotejante de ouro, ávida da boca redonda de uma garota, mas ainda, porém, de virginais, gélidos brancos como neve, cortantes, dentes que mordem, pois deles está sedento o coração de todas as tâmaras quentes. Selá. Semelhante por demais, semelhante aos ditos frutos do sul, aqui me acho deitado cercado de pequenos besouros alados, farejando e brincando, assim como de ainda menores, mais bobos e pecaminosos, desejos e pensamentos, sitiado por vós, mudas, apreensivas, gatas, meninas, Dudu e Zuleika, circum-esfingeado para pôr, numa palavra, muitos sentimentos. Que Deus me perdoe esse pecado de linguagem. Aqui estou, sentado, farejando o melhor ar, verdadeiramente ar de paraíso, ar leve e claro, listrado de ouro, ar bom como jamais caiu da lua. Terá sido por acaso ou por petulância, como contam os velhos poetas, mas eu, questionador, ponho isso em questão, pois venho da Europa, que é mais cética do que todas as mulheres casadas. Que Deus melhore isso. Amém. Bebendo esse belíssimo ar, com narinas dilatadas como taças, sem futuro, sem lembranças, eis-me aqui sentado, graciosíssimas amigas, e olho a palmeira, como igual a uma dançarina. Ela se curva, se dobra, e nos quadris se retorce. Fazemos o mesmo, se olhamos muito pequeno, tal como uma dançarina que quer me parecer.
já por tempo demais, perigosamente, sempre se manteve apenas numa só perna? Esquecendo então quer me parecer a outra perna? Em vão, ao menos, busquei ausente joia gêmea. Isto é, a outra perna, na sagrada vizinhança de sua graciosíssima, formosíssima saia em leque, esvoaçante e brilhante. Sim, se quereis, belas amigas, acreditar inteiramente em mim, ela a perdeu, foi-se para sempre, a outra perna. Oh, que pena por essa outra perna adorável! Onde estará ela, chorosa e abandonada, a perna solitária? Talvez com medo de um furioso monstro-leão, de juba dourada, ou talvez já esburgada, roída, lamentável, ai, ai, roída, selá. Oh, não choreis, corações meigos, não choreis, ó corações de tâmaras, peitos de leite, ó saquinhos de coração de alcaçuz, não chores mais, pálida, Dudu. Sê um homem, Zuleika, coragem, coragem, ou seria este o lugar de algo mais forte, que fortifique o coração? Uma sentença consagrada, uma solene extorsão. Ah, arriba, dignidade, dignidade virtuosa, dignidade europeia. Sopra, sopra de novo, fole de virtude. Ah, rugir mais uma vez, rugir moralmente, como leão moral, rugir ante as filhas do deserto, pois o bramido da virtude, ó graciosíssimas garotas, é mais do que tudo ardor de europeu, voracidade de europeu, e aqui estou eu, como europeu. Não posso agir de outra maneira. Valha-me Deus. Amém. O deserto cresce. Ai daquele que abriga desertos. Título: O Despertar. 1. Após a canção do andarilho e sombra, a caverna se encheu subitamente de barulho e risada. E como os hóspedes ali reunidos falavam todos ao mesmo tempo, e também o asno, assim encorajado, não mais se manteve quieto. Zaratustra foi tomado de leve repugnância e desdém por suas visitas. Embora se alegrasse de seu contentamento, pois este lhe pareceu um sinal de recuperação, então escapuliu para fora e falou a seus animais. Para onde foi a desgraça deles? Falou, e já se sentiu aliviado de seu pequeno desgosto. Parece-me que em minha casa já desaprenderam de gritar por socorro, mas ainda não, infelizmente, de gritar. E Zaratustra tapou os ouvidos, pois naquele instante o iá do asno misturou-se estranhamente aos ruídos de júbilo dos homens superiores. Eles se divertem, voltou a falar, e, quem sabe, talvez às custas de seu anfitrião, e se aprenderam a rir comigo, não foi o meu riso que aprenderam. Mas que importa, são pessoas velhas, recuperam-se à sua maneira, riem à sua maneira. Meus ouvidos já suportaram coisa pior e não se tornaram rabugentos. Esse dia é uma vitória, ele já recua, já foge o espírito de gravidade. Meu velho arqui-inimigo, como quer terminar bem esse dia que tão mal e carregado começou? E ele quer terminar, já vem o anoitecer, vem a cavalo sobre o mar, o ótimo cavaleiro, como balanceia o bem-aventurado que retorna ao lar, em sua purpúrea sela. O céu olha com clareza, o mundo jaz profundo, ó vós todos singulares que a mim viestes, bem vale a pena viver comigo. Assim falou Zaratustra, e novamente chegaram da caverna os risos e gritos dos homens superiores. Então ele recomeçou. Eles estão mordendo, minha isca faz efeito. Também recua diante deles o seu inimigo, o espírito de gravidade. Já aprenderam a rir de si mesmos. Será que ouço bem? Meu alimento para homens faz efeito. Minhas máximas de sabor e vigor, e em verdade não os alimentei com plantas que enchem de ar, mas sim
ração de guerreiros, ração de conquistadores, novos apetites despertei. Há novas esperanças em seus braços e pernas, seus corações se estiram. Eles acham novas palavras, logo seu espírito vai respirar petulância. É certo que tal nutrição pode não ser boa para crianças, nem para langorosas mulherzinhas novas e velhas. Suas entranhas são convencidas de outra maneira. Não sou seu médico e mestre. O nojo se retira desses homens superiores. Muito bem, esta é a minha vitória. Em meu reino se tornam mais seguros. Todo pudor imbecil vai embora. Eles se desafogam. Eles desafogam seus corações. Bons momentos lhes retornam. Eles festejam e ruminam de novo. Ficam agradecidos. Tomo isso como o melhor sinal. Eles ficam agradecidos. Não tardará muito, inventarão festas e erguerão monumentos às suas velhas alegrias. São convalescentes. Assim falou Zaratustra, seu coração alegre, e olhou ao longe, e seus animais se acercaram dele, respeitando sua felicidade e seu silêncio. 2. De repente, porém, assustaram-se os ouvidos de Zaratustra. A caverna, até então cheia de ruídos e risadas, ficou inteiramente silenciosa, mas seu nariz sentiu um agradável odor de incenso, como de pinhas a queimar. Que sucede? Que fazem eles? Perguntou a si mesmo, e esgueirou-se rumo à entrada, para poder observar seus hóspedes e não ser notado. Mas, prodígio dos prodígios, o que não teve ele de enxergar com os próprios olhos. Todos eles tornaram-se novamente devotos. Eles rezam, estão loucos, disse extremamente admirado. E de fato, todos aqueles homens superiores, os 2 reis, o papa aposentado, o feiticeiro mau, o mendigo voluntário, o andarilho e sombra, o velho adivinho, o consciencioso de espírito e o mais feio dos homens, todos estavam de joelhos, como crianças e velhinhas crédulas, e rezavam em adoração ao asno. E naquele instante o mais feio dos homens se pôs a gorgolejar e bufar, como se algo indizível quisesse dele sair. Mas, quando ele finalmente conseguiu expressá-lo, eis que era uma estranha ladainha devota, em louvor do insensado e adorado asno. Essa ladainha soava assim: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e força ao nosso Deus para todo sempre. Mas a isso o asno respondeu: Ia! Ele carrega nosso fardo, ele tomou a forma de servo, ele é paciente de coração e jamais diz não. A quem ama seu Deus também o castiga. Mas a isso o asno respondeu: Ia! Ele não fala, exceto para dizer sempre sim ao mundo que criou, assim glorifica seu mundo. E sua esperteza não fala, assim raramente está errado. Mas a isso o asno respondeu: Ia! Sem dar na vista, anda ele pelo mundo, cinza é sua cor, na qual envolve sua virtude. Se tem espírito, ele o esconde. Todos creem em suas longas orelhas. Mas a isso o asno respondeu: Ia! Que oculta sabedoria é essa de ele possuir orelhas compridas e dizer apenas sim e jamais não? Não criou ele o mundo à sua imagem, ou seja, o mais estúpido possível? Mas a isso o asno respondeu: Ia! Teus caminhos são retos e tortos. Pouco te importa o que para nós, homens, é reto ou torto. Além do bem e do mal se acha teu reino. É inocência tua não saberes o que é inocência. Mas a isso o asno respondeu: Ia! Vê como não afastas ninguém, mendigos ou reis, deixas que vão a ti as criancinhas, e quando os maus te querem seduzir, dizes singelamente: Ia! Mas a isso o asno respondeu:
Amas as asnas e os figos frescos, não desprezas os alimentos. Um cardo te comiche o coração quando tens fome. Nisso está a sabedoria de um Deus. Mas a isso o asno respondeu: Ia! Título: A Festa do Asno. Nesse ponto da ladainha, porém, Zaratustra não pôde mais controlar-se e gritou ele mesmo: Ia! Ainda mais alto do que o asno, e pulou para o meio de seus hóspedes enlouquecidos. Mas o que fazeis, criaturas? Exclamou ele, fazendo os adoradores se erguerem do chão. Ai de vós se alguém mais vos observasse além de Zaratustra. Qualquer um julgaria que sois, com a vossa nova fé, os maiores blasfemadores ou as mais tolas das velhinhas. E tu, velho Papa, como pode se harmonizar contigo mesmo o fato de adorares assim um asno, como se fosse Deus? Ó Zaratustra, respondeu o velho Papa, perdoa-me, mas em coisas de Deus sou ainda mais ilustrado do que tu, e com todo direito. É melhor adorar Deus assim, nessa forma, do que em forma nenhuma. Reflete sobre essa frase, excelso amigo, e logo verás que ela contém sabedoria. Aquele que disse Deus é um espírito foi quem até hoje na Terra deu o maior passo, o maior salto para a descrença. Não é fácil remediar essa palavra nesta terra. Meu velho coração saltita e pula, pois ainda há algo na terra para se adorar. Perdoa isso, ó Zaratustra, a um velho e devoto coração de papa. E tu, perguntou Zaratustra ao andarilho e sombra, tu dizes e acreditas ser um espírito livre? E participas dessa idolatria padresca? Em verdade, ages pior aqui do que com tuas péssimas garotas morenas, ó péssimo crente novo. Péssimo realmente, respondeu Andarilho e Sombra. Tu tens razão, mas que posso eu fazer? O velho Deus vive de novo, ó Zaratustra. Podes falar o que quiseres. O mais feio dos homens é o culpado de tudo. Ele o ressuscitou, e se ele diz que certa vez o matou, morte entre os deuses é apenas um preconceito. E tu, velho feiticeiro ruim, falou Zaratustra, olha o que fizestes. Quem acreditarás mais em ti nesses tempos livres, se acreditas em tais asneiras divinas? Foi uma estupidez o que fizeste. Como pudeste, ó homem sagaz, fazer tal estupidez? Tens razão, ó Zaratustra, respondeu o feiticeiro sagaz. Foi uma estupidez e já me pesou bastante. E tu também, disse Zaratustra ao consciencioso do espírito. Pondera com o dedo junto ao nariz. Nada aqui te incomoda a consciência? Teu espírito não é limpo demais para essas rezas e o miasma desses rezadores? Há algo nisso, disse o consciencioso, aproximando o dedo ao nariz. Há alguma coisa nesse espetáculo que até faz bem à minha consciência. Talvez não me seja permitido crer em Deus, mas certamente nessa forma Deus me parece mais digno de fé. Deus deve ser eterno, conforme o testemunho dos mais devotos. Quem dispõe de tanto tempo não tem pressa, da maneira mais lenta e mais estúpida possível. Assim, alguém como ele pode ir longe. E quem possui demasiado espírito, bem pode se apaixonar pela estupidez e a tolice. Pondera tu mesmo sobre isso, ó Zaratustra. Tu mesmo, na verdade, tu também poderias, por superabundância e sabedoria, tornar-te um asno. Um sábio perfeito não toma de bom grado os caminhos mais tortos? A evidência o demonstra, ó Zaratustra, a tua evidência. E tu, finalmente, disse Zaratustra, voltando-se para o mais feio dos homens, que ainda se encontrava no chão, e erguia a mão para o asno, dava-lhe vinho para beber. Fala o que fizeste, ó indescritível. Tu me parece transformado, teus olhos ardem, o manto do sublime envolve tua feiura. Que fizeste?
É então verdade o que eles disseram, que tu ressuscitaste? Para quê? Ele não havia sido morto e liquidado com razão? Tu mesmo pareces esperto. Que fizeste? Por que voltaste atrás? Por que te converteste? Fala, ó indescritível. Ó Zaratustra, respondeu o mais feio dos homens, tu és um velhaco. Se ele ainda vive ou tornou a viver, ou está completamente morto, qual de nós dois sabe mais sobre isso? Eu te pergunto. Mas uma coisa eu sei, e contigo mesmo aprendi uma vez, ó Zaratustra, quem quer matar mais completamente, ri. Não com a ira, mas com o riso é que se mata. Assim falaste um dia, ó Zaratustra, homem oculto, aniquilador sem ira, santo perigoso, és um velhaco. 2. Então sucedeu que Zaratustra, espantado com essas respostas velhacas, recuou de um salto até a entrada de sua caverna, e voltando-se para todos os hóspedes, gritou fortemente: Vós todos, ó bufões, ó palhaços, por que vos disfarçais e escondeis de mim? Como se agitou de prazer e maldade o coração de cada um de vós, porque enfim vos tornastes novamente como as criancinhas, ou seja, devotos? Porque enfim fizestes novamente como as crianças, ou seja, rezastes, juntastes as mãos e dissestes, meu bom Deus. Mas agora deixai esse quarto de crianças, minha própria caverna, em que toda criancice está em casa. Vinde esfriar aqui fora a vossa quente exuberância de crianças e o tumulto do seu coração. Sem dúvida, se não vos tornardes como as criancinhas, não entrareis nesse reino dos céus. E Zaratustra apontou com as mãos para cima. Mas nós não queremos entrar no reino dos céus. Tornamo-nos homens assim. Queremos o reino da terra. Título 3. E de novo Zaratustra se pôs a falar. Ó meus novos amigos, disse, ó singulares homens superiores, como me agradais agora, desde que vos tornastes novamente alegres. Em verdade, todos vós desabrochastes. Parece-me que flores como vós necessitam de novas festas. De um pequeno e ousado, absurdo, algum ofício divino e festa assinina, algum velho e alegre bufão Zaratustra, um vendaval para varrer e clarear vossas almas. Não esqueçai esta noite e esta festa do asno, ó homens superiores. Isso inventastes aqui, isso eu tomo como um bom sinal. Só convalescentes inventam coisas assim. E se a celebrardes novamente esta festa do asno, fazei-o por amor a vós, fazei-o por amor a mim, e em minha memória. Assim falou Zaratustra. Título: O Canto Ébrio 1. Nesse meio tempo, um após o outro haviam saído ao encontro do ar livre e da fria noite pensativa. Mas o próprio Zaratustra conduziu o mais feio dos homens pela mão para mostrar-lhe seu mundo noturno, a grande lua redonda e a prateada cachoeira próxima de sua caverna. Enfim pararam juntos um do outro, todos pessoas velhas, mas de coração consolado e valente, e intimamente admirados por se sentirem tão bem nesta terra. A quietude da noite, porém, avizinhava-se cada vez mais de seus corações. E novamente pensou Zaratustra consigo: ó, como me agradam eles agora, esses homens superiores. Mas nada falou, pois respeitava-lhes a felicidade e o silêncio. Mas então sucedeu a coisa mais espantosa daquele dia longo e espantoso.
O mais feio dos homens começou mais uma vez e pela última vez a gorgolejar e bufar. E quando conseguiu se expressar, eis que uma pergunta redonda e limpa lhe saltou da boca. Uma pergunta boa, clara e profunda, que fez agitar-se no peito o coração de cada um que o escutava. Todos vós, meus amigos, disse o mais feio dos homens, que vos parece, por causa desse dia? Estou contente, pela primeira vez, de ter vivido a vida inteira. E proclamar apenas isso não me basta, vale a pena viver na terra. Um só dia, uma só festa com Zaratustra me ensinou a amar a terra. Foi isso a vida? Direi à morte. Muito bem, mais uma vez. Meus amigos, que vos parece? Não direis à morte, como eu. Foi isso a vida? Por causa de Zaratustra. Muito bem, mais uma vez. Assim falou o mais feio dos homens, mas não faltava muito para meia-noite. E o que penseis que sucedeu naquele instante? Tão logo os homens superiores ouviram essa pergunta, tomaram consciência de sua transformação e recuperação, e de quem havia proporcionado a eles. Então lançaram-se a Zaratustra, agradecendo, afagando, rendendo homenagem, beijando-lhe as mãos. Cada qual à sua própria maneira, de modo que alguns riam e outros choravam. Mas o velho adivinho dançava de prazer, e ainda que ele estivesse cheio de vinho doce, como acreditam alguns narradores, é certo que estava ainda mais cheio de doce vida e havia declinado de todo cansaço. Há também os que contam que até mesmo o asno dançou nessa ocasião, pois não teria sido em vão que os mais feio dos homens lhe havia dado vinho para beber. Seja como tenha sido, tenha ou não dançado o asno nessa noite, o fato é que então ocorreram prodígios maiores e mais raros do que uma dança de asno. Em suma, como diz a máxima de Zaratustra, que importa? 2. Quando aconteceu isso com o mais feio dos homens, Zaratustra estava ali, em pé, e semelhava-se um bêbado. Tinha um olhar apagado, sua língua balbuciava, suas pernas fraquejavam. E quem poderia imaginar que pensamentos lhe andavam então na alma? Mas visivelmente seu espírito deixava, voava à frente, pairava longe, achava-se, por assim dizer, em elevado cume, como está escrito, entre dois mares, vagando entre passado e futuro como pesada nuvem. Mas lentamente, enquanto os homens superiores o mantinham nos braços, volveu um pouco a si e rechaçou com as mãos o ajuntamento de hóspedes reverentes e preocupados. Porém nada falou, mas repentinamente voltou a cabeça, pois parecia escutar algo. Então levou o dedo aos lábios e disse: "Vinde." E imediatamente houve silêncio e quietude ao redor, mas da profundeza emergiu lentamente o som de um sino. Zaratustra ouviu com atenção, e assim também os homens superiores. Mas então levou novamente o dedo aos lábios e disse outra vez: "Vinde, vinde, é quase meia-noite." E a sua voz estava mudada, mas ele não se movia do lugar. Houve ainda maior silêncio e quietude, e todos ouviam com atenção. Também o asno e os ilustres animais de Zaratustra, a águia e a serpente, assim como a caverna de Zaratustra, a grande lua fria e a noite mesma. Mas Zaratustra levou a mão aos lábios pela terceira vez e falou: "Vinde, vinde, vamos caminhar agora, é chegada a hora, vamos caminhar dentro da noite." 3. Ó homens superiores, é quase meia-noite. Quero vos dizer algo no ouvido, tal como este velho sino me diz, do modo secreto, afável e terrível como me fala este sino da meia-noite, que viveu mais coisas do que qualquer homem, que já contou as dores e batidas de coração de vossos pais. Ah, como suspira, como ri em sonho, a velha profunda, profunda meia-noite.
Silêncio, silêncio. Ouvem-se coisas que não podem se manifestar durante o dia. Mas agora, no ar frio, e quando todo o ruído de vossos corações também se aquietou, agora fala, agora se faz ouvir, agora se introduz em noturnas almas insones. Ah, como suspira, como ri em sonho a velha profunda, profunda meia-noite. Não ouves como fala contigo de modo secreto, afável e terrível, a velha profunda, profunda meia-noite? Ó homem, presta atenção. 4. Ai de mim, por onde foi o tempo? Não caí em poços profundos? O mundo dorme. Ah, o cão uiva, a lua brilha. Preferiria morrer, morrer, a vos dizer o que está pensando meu coração de meia-noite. Agora já morri, acabou-se. Aranha, que teces em voltas de mim? Queres sangue? Ah, o orvalho cai, a hora chega. A hora em que sinto frio e estremeço. Que pergunta, pergunta e pergunta. Quem tem coração bastante para isso? Quem deverá ser o senhor da terra? Quem dirá, assim deveis correr grandes e pequenos rios? A hora se aproxima, ó homem, homem superior, presta atenção, esta fala é para ouvidos finos, para os ouvidos teus. O que diz a profunda meia-noite? Título 5. Sou transportado, minha alma dança, o trabalho do dia, o trabalho do dia. Quem deverá ser o senhor da terra? A luz está fria, o vento cala. Ah, já voastes alto bastante? Dançastes? Mas pernas não são asas. Ó bons dançarinos, agora todo o prazer se foi, o vinho se tornou borra, toda a taça ficou quebradiça, os túmulos gaguejam. Não voastes alto bastante? Agora os túmulos balbuciam. Salvai os mortos. Por que tão longa a noite? A lua não nos embriaga? Ó homens superiores, salvai os túmulos, despertai os cadáveres. Ah, o que escava ainda o verme? Aproxima-se, aproxima-se a hora. Estrondeia o sino, range ainda o coração, escava ainda o verme da madeira, o verme do coração. Ah, o mundo é profundo. 6. Doce lira, amo o teu som, o teu ébrio som de rã. Há quanto tempo, de que distância que vem teu som? De muito longe, dos lagos do amor. Ó velho sino, doce lira, toda dor dilacerou-te o coração, dor de pai, dor dos pais, dos ancestrais. Tua fala se fez madura, madura como dourado outono e tarde, como meu coração eremita. Agora tu falas, o próprio mundo se fez maduro, as uvas amarelecem. Agora ele quer morrer, morrer de felicidade. Ó homens superiores, não sentis o cheiro? Quietamente sobe um aroma, um perfume e aroma de eternidade, um róseo abençoado, castanho, vinho, ouro, de velha felicidade, de ébria, agonizante felicidade de meia-noite, que canta. O mundo é profundo, mais profundo do que pensava o dia.